povo! Hoje é o último dia do mês de fevereiro e eu consegui ler um livro só esse mês. Terminei hoje, já falei em algum vídeo que tá por aí no canal, Crime e Castigo. E vou começar pela terceira vez, vou começar George Orwell, 1984. Olha aqui, ó, isso daqui te lembra alguma coisa? É o livro que inspirou o Big Brother, eu já tô um tempão pra ler, né? Aqui, ó. Eu até comecei, marquei, eu li o primeiro capítulo. Vou começar a ler de novo. E vou fazer os meus comentários também do BBB, não é mesmo? Porque eu sim, estou viciada. Então, uma coisa não exclui a outra. Vou ler o livro e continuar assistindo. Hoje vai ser formado o primeiro paredão depois que a Carol Conká saiu. Mas algo que eu achei bem interessante que tem a ver com o jogo. Olha só essa parte aqui, né, na orelha da capa do livro, que eu achei bem, ó. Ninguém escapa à vigilância nem à vingança do grande irmão, que é aquele que tudo vê. A mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito. Então, esse grande irmão aqui é o que detém o poder de tudo daquela sociedade ali desse livro. E outra coisa que eu achei: não estamos interessados no bem dos outros, só nos interessa o poder em si, nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder, o poder puro. É uma sociedade totalmente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas onde cada qual vive sozinho. É bem assim o programa, né? Primeiro, eles precisam viver coletivamente, ali entre os 20, mas também eles são independentes. Só que para eles conseguirem chegar lá no final do programa, eles precisam ter uma boa convivência em coletividade, porque isso vai evitar de cada um deles serem enviados pro paredão, não é mesmo? Então, é uma parte coletiva e uma parte individual. Na minha cabeça, eu tenho essa visão, né? E eu acho que é isso mesmo que o programa mostra, né? Precisa do coletivo para conseguir o poder individual, não é mesmo? Interessante, né? Então, hoje, aí tem uma foto aqui, ó. Deixa eu mostrar, deixa eu tirar. Tô aqui, ó, com o meu doce de abóbora. Já tô no fim dele, fiz doce ontem. E meu chimarrão, né? Hoje tá mais fresquinho. Não é spoiler, tá, gente? É só o que tem na capa aqui, ó, na contracapa. Olha só quem é George Orwell, olha que interessante. Eric Arthur Blair nasceu em Motihari, norte da Índia, em 1903. Filho de um funcionário da administração britânica do comércio de ópio, estudou em colégios tradicionais na Inglaterra na década de 1920. Foi agente da polícia colonial na Birmânia. Nas décadas seguintes, publicou diversos romances, ensaios e textos jornalísticos. É considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Morreu em Londres em 1950. Então, vamos começar hoje. Eu marquei aqui, ó, para ler 100 páginas por dia. Então, hoje, a meta de hoje é ler as 100 páginas. Estou cozinhando feijão ali na cozinha. E na semana seguinte, vou tentar manter de 20 a 50 páginas por dia. Então, vou começar aqui, ó, parte 1. E à noite a gente vai ver quem vai estar nesse paredão.
consegui ler mais 2 capítulos do livro. E tô aqui vendo a história. O personagem principal é o Winston Smith. Então esse livro foi escrito nos finais dos anos 40, ali da década de 40, logo depois a Segunda Guerra Mundial. Então ele meio que está falando de uma sociedade do futuro, 1984, né? Ele está falando desse ano de 1984 e acontece aqui, a história acontece em Londres. E eu achei muito interessante porque eles têm nas casas dele, as pessoas deles, né? As pessoas têm, sabe aquela tela que tem lá na casa do Big Brother? Que o Thiago fala com o pessoal, então todas as casas têm aquilo, eles chamam de teletela. Então eles são filmados e o dia todo naquela tela onde eles olham lá no BBB o queridômetro, ao invés de passar o queridômetro lá para o Winston Smith, eles passam as propagandas do partido, eles acordam, tem um despertador já que acorda eles. E tem a professora aqui de exercícios físicos lá, que treina eles. E parece algumas coisas a gente... parece até muitas coisas que a gente vive agora, sabe? E é muito doido, porque imagina só a história. Ele trabalha numa parte lá de uns ministérios que tem do partido e ele trabalha num setor que eles deletam, apagam, queimam tudo que for notícia do passado que eles consideram que não são relevantes, mas relevantes para quem? Para o partido, né? Então tem um grande irmão que eles chamam ali, que é a pessoa que detém o poder de toda aquela sociedade. Então eles só podem pensar de acordo com o governo, com aquele partido que falam ali. É muito doido, né? Então todas as notícias passadas que não são de interesse do grande irmão desse governo, elas vão acabar sendo queimadas, deletadas total, e muitas vezes modificadas. Imagina só, olha que doido, como uma historinha que a gente viu há pouco tempo aí. O grande irmão, tá? O grande irmão vai lá e faz a propaganda de um remédio e ele nem sabe se aquele remédio funciona ou não para tal doença, mas ele sai falando para todo mundo que funciona. Então ele escreve aquilo em todos os lugares, né? Só que daí é descoberto que aquele remédio não tem efeito nenhum e pelo contrário, ele pode até fazer mal. Aí o que ele faz? Então todo o pessoal desse ministério, eles vão lá e começam a deletar todas as informações que mostrem, que atestam que o grande irmão afirmou aquilo, como se ele não tivesse nunca falado que aquele remédio fosse bom, né? Que fosse indicação dele. É uma loucura, né? Então, tudo que não for de acordo com as ideias do grande irmão, com os interesses do grande irmão que detém o poder e grande influência naquela sociedade, eles deletam e assim eles vão manipulando toda aquela sociedade. Então, outra questão importante também que eu vi no capítulo 2 já, eles não podem escrever. Então, Winston, ele tem a ideia de fazer um diário ali e ele não pode escrever, só que ele deixa escondido, né? Porque ele sabe que se ele for pego, ele vai ser preso. Eles não podem ter ideias próprias nessa sociedade que ele vive. Eles são o tempo todo, como aqui, né? Como tem na capa, eles são observados o tempo todo. A voz, o que eles falam também é gravado naquelas teletelas que eles têm. E é uma loucura, né? E é como se fosse um celular gigante grudado na parede que está filmando a gente e nos mostrando cenas de interesses do partido. Eu estou no 4º capítulo. Parei agora na página 64, hoje é o 3º dia de leitura. E vou agora editar um videozinho para postar no canal.
Ali onde o Thiago tá. Gente, É a o outono tá teletela chegando. do Vocês estão se guiando pelo do sol? livro. Daqui a Aí, pouco ó, a vocês se embora na teletela do praia. George Orwell. Como estão meus emparedados? Arthur, de novo. Vamos ver quem vai Você por sair aqui hoje. outra vez, como você... Saiu 61%. Tchau, Lumina! Bom, gente, hoje é domingo. Tô um tempinho já parada com a leitura, mas eu vou dar seguimento porque hoje a gente tem um grupo de leitura que dá mais uma motivaçãozinha para continuar, né? Então eu vou mostrar aqui, ó. Aquele senhor lá de branco tá armado, ó, e tá dando tiro pra cima. Ele tá com uma arma na mão. Aí, ó, já tô com o livrinho aqui, tomei um cagaço agora, porque tá um tumulto na rua e o pessoal tá dando tiro pra cima. Mas enfim, seguimos, né? Aqui tá o pessoal do grupo, ó. Então, vou continuar com a leitura. Eu tô na página 124, daí olha esse trecho aqui, que eu achei legal, ó, eu achei interessante, porque o corpo se dilata até ocupar o universo inteiro, e mesmo quando a pessoa não está paralisada pelo medo, nem grita de dor. A vida é uma luta incessante contra a fome, ou frio ou a insônia, contra um estômago embrulhado ou uma dor de dente, né? Nossas batalhas diárias, quando o corpo grita. Então, vamos seguir. Bom, a gente já chegou em 21 de março e vou continuar com a minha leitura. Estou na página 149. O Smith Winston já conheceu uma moça ali do local, então eles estão vendo um lugar para que eles possam conversar sem serem ouvidos, né? Sem serem descobertos pela teletela e pelo partido. Também terminei mais um capítulo de A Mão Esquerda da Escuridão. E daqui a pouquinho tem o grupo de encontros do blog de leitura, né, do Literaturice. Então a gente vai ler juntos em torno de 2 horas. Hoje espero render, né? Estou chegando quase na metade do livro. Estou com um pouquinho de dor de garganta e dor de cabeça. Espero que não atrapalhe a minha concentração. Então seguimos o baile. Acabei de fazer um ovinho agora. O livro tá no cantinho, ó. E a gente vai começar nosso grupo de leitura agora às 2 horas. O pessoal já entrou. E vamos até às 4 da tarde. É isso. Agora são 5 horas. E tem um povo aqui, ó, que tá lendo. Não sei de onde que essas meninas são, mas eu achei uma live agora, depois do encontro lá. E daí, ó, eu acabei lendo até às 16 horas, deu em torno de 32 páginas. Aí parei, fui comer uma coisinha, já fiz um chazinho também. Então, agora estou na página 187. Vou iniciar o capítulo 5 da parte 6. E aí aproveito para dar uma treinadinha no meu inglês. E aí elas colocam o cronômetro ali e a gente fica lendo em conjunto. Eu sei que tem um povo aqui falando que onde eles estão são 3 horas da manhã. Que loucura é essa? E eu vou seguir aqui, vou ver até a hora que elas vão e vou
praticando meu listening, né, em inglês, vou aproveitar. Então agora são 5 da tarde. Olha aí o povo. 2 p.m. on Saturday until about 5-ish. Agora são 6h15, vou dar uma paradinha porque a minha cabeça está doendo bastante. Então eu parei na página 209, E tá começando a esquentar o negócio aqui nessa história. Ainda tô na metade do livro. Vamos ver se mais tarde eu consigo ler mais um pouquinho, senão eu volto amanhã. É nóis! E aí, povo, vamos de atualização desse vlog. Hoje é dia 25, quinta-feira, e faz 2 dias que eu não pego para ler. Oh, que dor no coração. Mas eu estava procurando hoje vídeos no YouTube sobre essa obra, né, 1984, e descobri também que esse ano esse livro caiu entre aspas, em domínio público, né? O que significa isso? Eu fui pesquisar aqui, né? Que significa que a partir desse ano de 2021, conforme a lei de direitos autorais, estou lendo aqui na internet, a lei dos direitos autorais, a proteção perdura por 70 anos, contados do primeiro dia do ano seguinte da morte do autor. Então, o George Orwell, ele faleceu em 21 de janeiro de 1950. Então, esse ano fez 70 anos da morte dele. E o que significa isso? Então, portanto, quando cai em domínio público, aqui eu vou ler porque a minha língua está enrolando, tá? Quando cai em domínio público, os direitos autorais da obra não estarão mais protegidos e não é mais necessária autorização para a utilização da obra. Então, a partir desse ano de 2021, a gente tem em domínio público 1984 do George Orwell. Tá explicado? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Outra coisa que eu achei muito interessante é um vídeo completíssimo que saiu agora no dia 18. Aí uns 5, 6 dias atrás, né? Ou 7 dias atrás. Então é do canal Mikan. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, porque ela explica muito bem essas 2 obras do George Orwell. Ela vai falar quem foi o George Orwell. Ela vai falar da importância não só dessa obra dele, como também um outro livro que é praticamente uma fábula. Ele explica que é a Revolução dos Bichos, ou A Fazenda. Já falei aqui no canal das leituras da vida do Kurt Cobain. Então, esse foi um dos livros que o Kurt Cobain leu também, né? Tá na lista dos livros dele, que é A Revolução dos Bichos, ou A Fazenda, The Farm. Que é isso que tá no livro Mais Pesado que o Céu. Quando o pessoal ia lá visitar ele e via aquele apartamento dele lá cheio de animais. Mas enfim, isso não vem ao caso agora, né? E essa menina, a Mikan, ela vai dar um parâmetro de como a gente vive isso atualmente, né? Com as câmeras também, a gente tem câmera, já parou pra pensar que a gente tem câmera e um gravador em todo local. A gente tem no nosso celular, a gente tem no computador, a gente tem Alexa, não é verdade? Então, como que os governos usam ou não usam essas informações, né? A gente é filmado nas ruas, muitas empresas, né, por questões de saber ali os nossos dados, os nossos gostos para aumentarem suas vendas, né? Como é que elas usam essas informações, né? Então, essa distopia do George Orwell foi muito visionária, né? Já ele escreveu esse livro em 1949 e parece que ele estava visualizando essa nossa sociedade, né? Ó, aqui é o vídeo, ó, 1984, BBB e por que ler George Orwell nos dias de hoje. Eu vou deixar
aqui na descrição do vídeo. E ela vai contar quem foi George Orwell. E eu quero mostrar aqui, ó, essa edição aqui que eu achei lindíssima que ela mostra nesse livro. Olha só, com essa arte aí de um artista aqui que é brasileiro. E vou deixar também na descrição do vídeo o Instagram dele. Aí continuei olhando o vídeo. Olha o comentário que eu achei que tem tudo a ver aqui com o canal sobre esses dois livros do George Orwell. Em 1977, o Pink Floyd lançou um álbum, Animals, que é muito inspirado na Revolução dos Bichos. E esse, ó, em 74, David Bowie lançou o álbum Diamond Dogs, que é muito inspirado em 1984. E inicialmente o álbum era para ter o nome de 1984. Gente, muito legal, tem tudo a ver aqui com o canal, não é verdade? Nossa, muito... Olha, esse vídeo tem que assistir. Essa menina fez um trabalho de edição, de redação incrível. Esse vídeo tá muito bom, tá muito bom, muito bom. Eu achei que eu ia chegar hoje, já ia ter concluído o livro, mas tô com uma vontade imensa de só dormir, dormir, dormir. Isso não é muito bom, né? Porque quando a gente quer só dormir, na verdade a gente quer fugir da realidade. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu não li muito, mas eu assisti vídeos bem interessantes essa semana também sobre a vida do George Orwell. Ele, desde pequeno, ele gostava de escrever. Ele acreditava que os livros podem, né, mudar a vida das pessoas e o pensamento também das pessoas. Então ele criticava muito regimes autoritários. E algo interessante também que eu achei no título desse livro, que é 1984, na verdade ele foi escrito em 1948. Então o autor faz um jogo ali, né? Ele muda o 4 pelo 8. Ele foi publicado em 49, mas de fato ele foi escrito no ano de 48. Ele era tão evoluído, né? Eu acho que foi uma mente tão inteligente, de acordo com o que ele estava vivendo, para projetar isso, né? E outro fato que eu achei interessante também, que essa semana eu vi muita briga nas redes sociais por causa do Big Brother, das torcidas brigando e fazendo de tudo para derrubar contas da outra torcida e ameaçando família e sabe, brincando com a vida das pessoas, que eu até vou compartilhar um vídeo que eu assisti falando realmente nisso, que né, conforme tudo que a gente tem vivido, que a gente está em casa mais, a gente está muito mais nas redes sociais, as pessoas estão dando uma audiência muito maior, né, pro programa, né, que na verdade foi inspirado nesse livro, o Big Brother, e quem será que realmente está sendo manipulado, né? Da editora Antofágica, do canal da editora Antofágica, esse vídeo. Será que realmente são somente os participantes que estão lá dentro que são manipulados? Ou é o público que assiste? Ou somos nós, né? Não é de se questionar isso, quem realmente é manipulado, né? Eu tenho assistido bastante, confesso que fazia anos que eu não assistia, e esse ano eu tô bem envolvida com o programa, né? E nunca tinha votado, esse ano foi a primeira vez que eu votei para eliminar um participante, né? E isso eu achei bem interessante, esse questionamento. Quem realmente está sendo manipulado? Quem efetivamente está manipulando? São questões só para se pensar. Então eu vou seguir com a leitura hoje. Espero não dormir agora de tarde. Tomei até um banho, já são meio-dia. Tomei um banho porque um banho tem um poder que é uma coisa, né? Que tudo parece que o banho consegue resolver todas as nossas questões. Então, hoje de tarde, agora eu já vou continuar com a leitura e vamos ver o que acontece agora com o Winston e com a Júlia. Bom, para variar, eu me enrolei desde o meio-dia para começar a leitura, né? Então eu vou aproveitar o encontro dos madrinhos, né? Que eu apadrinhei o projeto de leitura da Mel Ferraz e vou continuar. Então agora são
14 e 12. Vai 20 minutos agora até 2h30 e vamos seguir com a leitura. Vamos ver até onde eu vou hoje. Gente, seria cômico se não fosse tão trágico. Olha, acontece um certo momento, essa é a terceira parte, em que há um diálogo ali, acontece uma prisão, enfim, e está havendo um diálogo entre o preso e o seu algoz, né? E olha esse plano, que loucura, que loucura! As velhas civilizações diziam basear-se no amor ou na justiça. A nossa se baseia no ódio. No nosso mundo, as únicas emoções serão o medo, a ira, o triunfo e a autocomiseração. Tudo mais será destruído, tudo. O instinto sexual será erradicado, a procriação será uma formalidade anual, como a renovação do carnê de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas já estão trabalhando nisso. A única lealdade será para com o partido. O único amor será o amor ao grande irmão. O único riso será o do triunfo sobre o inimigo derrotado. Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Lembra alguma coisa da nossa atualidade? A negação à ciência? Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura, não haverá curiosidade nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não se esqueça disso, Winston, sempre haverá a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada vez mais sutil. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Foi tão louco que justamente no dia de hoje, há pouco tempo aqui na rua, tinha uma manifestação. O pessoal gritando fervorosamente, pedindo intervenção. E não vou falar nada mais que isso, porque provavelmente aí no lugar que tu tá deve ter acontecido algum ato parecido com esse aí. Gente, esse livro aqui é um livraço. Os diálogos dos personagens são de muito tapa na cara e reflexão. Eu pretendo terminar hoje, só falta isso daqui, mais um pouco mais de 100 páginas. Vamos ver até que hora que eu vou. Olha essa parte, eu achei interessante que ele vai... Pensamento de terraplanista, né? Então, esse personagem aqui, o O'Brien, que é do partido, ele tá dialogando ali com Winston e ele tá explicando, né? Que eles podem fazer o que quiser com as informações, eles dominam, inclusive refutar a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, né? Mas sim que a Terra é o centro do universo e o Sol e as estrelas giram em torno dela. Aí ele lembra aqui,
Já se esqueceu do duplo pensamento? Achei interessante porque hoje mesmo tinha assistindo um vídeo de um terraplanista se explicando para um repórter. E bem, coincidências, né? E agora cai esse trecho aqui no livro. Agora são quase meia-noite, no dia 31 de março. Terminei! Que livro foi esse? Que história foi essa? Que loucura, George Orwell! E não sei, tô sem fala. Tô me despedindo dessa história que eu habitei por um mês. Amanhã eu volto, vou dormir. Vamos ver se eu sonho. Então, vamos nós, meia-noite do dia 1º de abril, que já é madrugada de 2 de abril. Finalizei, então, os 3 pós-fácios de 1984. Presta atenção, vamos dar um resumão aqui. O Winston vive em Londres e o mundo, nesse romance, ele está dividido em 3 grandes blocos: Oceânia, Lestásia e Eurásia. O Winston, já no primeiro capítulo, é importante que, quando tu for ler, presta atenção que vão aparecer personagens que são bem importantes para a história. A gente vai ver o O'Brien, a gente vai ver o Emmanuel Goldstein, que é um traidor do partido. A gente já vai ver a Júlia, que a gente vai ver mais para frente, que a figura feminina que aparece ali é a Júlia. E eles vão citar um livro também nesse primeiro capítulo, que a gente já vai ver mais adiante o que se refere a esse livro. E o Winston, que é o herói dessa história, ele vai se ver se questionando sobre esse partido, sobre a figura do grande irmão. E o que será que acontece, né, com Winston? Será que ele realmente consegue levar adiante a ideia dele de ir contra o grande irmão? Aí já falei demais, né? Mas essa é uma grande história, principalmente também pela história de vida do autor do George Orwell, né? Na verdade, o Eric Arthur Blair, já estava esquecendo aqui o nome. Então, ele desde pequeno, ele gostava muito de escrever e ele foi uma pessoa muito envolvida com política também. Então, a gente vai ver aqui qualquer semelhança com a imagem do bigodudo grande irmão com o Stalin não é mera coincidência, né? Então, esse livro, ele foi uma grande crítica aos governos totalitários, né? Então, ele vê na época que foi escrito em 1948, o George Orwell estava criticando a figura, o governo do Stalin. Um livro, olha quantas questões que vão trazer, né? E George Orwell era muito preocupado também em levar questões muito sérias de uma forma mais fácil para a massa em geral. Ele queria que o livro dele alcançasse o maior número de pessoas. E ele encontrou uma forma de falar de nós mesmos, inclusive no futuro. George Orwell, com esse livro, ele tentou, de certa forma, alertar a sociedade da época sobre as tendências alarmantes, né? Chamando a atenção que não somente a tortura, a guerra pode ser nociva para um país, mas também as restrições da liberdade de expressão, do adormecimento de nós, cidadãos, com os milhares de entretenimentos sofisticados que a gente tem hoje em dia, cheios de informações vazias. A sociedade de 1984 é rodeada de telas que viciam e, ao mesmo tempo, que vigia os cidadãos. Nesse livro ele critica qualquer tipo de autoritarismo. E num dos pós-fácios aqui, eu achei muito interessante esse trecho, olha só. De nossa chamada imprensa livre é exigida a apresentação de uma cobertura balanceada, na qual toda a verdade é imediatamente neutralizada por outra igual e oposta. Todos os dias a opinião pública é alvo da história reescrita, da amnésia oficial e da mentira deslavada, chamadas benevolentemente de spin. Como se isso não fosse algo mais perigoso que uma volta no carrossel. Sabemos mais do que nos dizem, mas torcemos
para estarmos enganados. Acreditamos e duvidamos ao mesmo tempo. Parece ser uma condição de pensamento político do superestado moderno, que se tinha sempre duas opiniões sobre muitas questões. Desnecessário dizer que isso é uso inestimável para aqueles no poder que desejam lá permanecer, de preferência para sempre. George Orwell define nessa obra que os seres humanos deveriam se comportar melhor, né? Outra curiosidade também são músicas, né? Algumas músicas também que foram inspiradas nesse livro 1984. Um deles é da banda Muse, anotei aqui porque eu não vou lembrar agora de cabeça. Banda Muse é uma banda de rock britânica que surgiu em 1994. A música Resistance, vou deixar aqui no link, aqui na caixinha de descrição do vídeo. E tem todo um álbum do David Bowie, que foi inspirado nesse livro 1984. Inclusive tem uma música com esse nome, 1984, e outra música intitulada de Big Brother. O Big Brother, o grande irmão está de olho em você. Termino então, nesse início do mês de abril, termino o vlog do mês de março. Espero que tenha te inspirado a ler. E é uma opinião de uma leitora leiga, né, que tem muitos assuntos, principalmente que envolve política, que a gente meio que trava os pensamentos, mas é interessante e da gente refletir sobre isso, né? A gente não tem como fugir da política, porque é através dela que as nossas vidas são comandadas, né? Tô com sono, não tá mais saindo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Paz, amor. É nóis, bye. Ai, o que será que eu vou ler no mês de abril? Não sei.